Vamos falar da reforma trabalhista, vamos falar o que mudou, o que vai mudar, se é bom, se não é. Eu quero que você participe conosco aqui. João Alonso, presente, advogado, grande amigo. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Você deixou seu feriado no meio para vir conosco aqui, rapaz. Nessa estatística sua aí, não me encaixei. Eu não trabalhei encaixou. nesses dias aí, então não tem jeito, a universidade não parou. Não parou, né? Estamos aí. Hoje eu recebi uma estagiária aqui conversando com ela, exatamente ela falou, olha Neto, eu tô indo para a universidade agora. Eu falei, mas não parou? Não, alguma parte sim, uma outra parte não, nós estamos lá. Verdade, vamos verdade. continuar o trabalho. Parte parou, né, paralisou, normal, mas nós docentes estamos trabalhando. Vamos lá, vamos ver o que nos espera, né? Esse restinho de tarde aqui. Nós estamos ao vivo, você quer participar conosco nessa segunda-feira, 2534-1234. Dúvidas sobre a questão da reforma trabalhista? Bom, vamos entender então, Alonso, para a gente compreender melhor, o que muda com a reforma, o que vai ser bacana. Eu quero saber seu ponto de vista, já que você é a sua área, a sua atuação em cima disso, questão trabalhista. O que muda para o empresário, que é bacana, que é vantajoso, o que complica para ele? E depois para o trabalhador, a gente pegar esses dois pontos para a gente começar a abrir uma conversa aqui. Bom, Neto, na verdade, a reforma trabalhista fez um ano agora, dia 11 de novembro, né? Em prática, os tribunais ainda estão decidindo conforme o entendimento aplicável a cada caso, muita instabilidade, muitas discussões a respeito disso, mas eu vejo que a reforma trabalhista para o ano que vem, né, digamos assim, ela vai começar a sedimentar. Então, o que mudou? Mudou bastante coisa. Por exemplo, a jornada de trabalho 12 por 36, que antigamente era na convenção coletiva, hoje já está também estabelecida na CLT. Nós temos o teletrabalho, né? Você trabalhar em casa, home office, toda aquela situação de descanso no seu lar ali, você pode estar trabalhando. Tem o teletrabalho. Então, tudo isso realmente é uma questão de adaptação. Eu lembro que dos primeiros programas que nós fizemos logo no início sobre a reforma, muita gente dizia, vou perder férias, vou perder 13º. Não vai perder, permanece inalterados. Né? O 13º ele continua sendo pago ao final do ano, né? Ou novembro e dezembro. As férias, o que mudou? Hoje você pode parcelar as férias em 3 vezes. Isso já acontecia. Sim. Né? Correto. Já acontecia. Agora no horário do almoço eu vou perder meia hora, só posso almoçar meia hora, só apenas por 30 minutos. Não é nada disso. É questão de fazer a negociação. É o negociado com o legislado. Então, sim, realmente tem essa situação que nós vamos colocar em prática, estão sendo colocadas em práticas aí essas questões. O que nos preocupa realmente são os 14 milhões de desempregados. Então, é uma massa muito grande. Eu estive recentemente agora, mês passado, no Uruguai, participando de um congresso, onde eu pude fazer também uma palestra, né, a respeito das inovações tecnológicas entrando no mercado de trabalho. E a tendência é a América do Sul toda. Essa preocupação que nós temos hoje com a reforma trabalhista aqui, na Europa, ela já está sendo aplicada há muito tempo. Ela começou em Portugal, Espanha, Alemanha. O primeiro país foi a Alemanha, depois a Inglaterra, e aí vem com uma frequência. Nós não vamos segurar mais a questão tecnológica hoje no mercado de trabalho. Tem a ver também com as novas profissões, né? Quer dizer, há 30 anos atrás, você não iria trabalhar na sua casa. Sim, uma grande empresa, uma multinacional, você não tem um profissional que ficaria em casa. Há 20 anos atrás. Exato. Agora, hoje, isso já é uma realidade. Você tem um desempenho maior para o funcionário na casa dele, exato, né? Exato. Tem a ver também com isso, né? Tem que... Já existia isso na CLT. Desde 43 estava colocada a questão do trabalho na residência, né? A reforma trabalhista ela só veio aperfeiçoar esse tipo de situação. Hoje, o primeiro Tribunal de Justiça a colocar em prática foi em Minas Gerais. Olha só. Em Minas foi o primeiro Tribunal de Justiça, seguido por Bahia, colocar que os servidores poderiam trabalhar no regime teletrabalho para que você realmente pudesse trabalhar no conforto da sua casa. Existem N situações que você pode estar trabalhando a respeito disso. Nós temos a recomendação
da Organização Internacional do Trabalho a respeito dos trabalhos em residência. Isso tudo vai se aperfeiçoando. Eu entendo que o trabalhador ele terá que se requalificar. Correto. Eu acho que o trabalhador ele precisa se requalificar, precisa criar uma mão de obra especializada. Algumas profissões nós não tem mais. Você não vê mais cobrador de ônibus. Perfeito. Sim, sim. Sumiu. Né? A questão do telemarketing. Hoje, as pessoas ligam para você de forma eletrônica. Sim, sim, Você fala com um robô. Aham. Né? Ou seja, existem profissões que estão já saindo do cenário. Aham. Né? Em contrapartida, nós temos a robótica entrando no mercado de trabalho. Por quê? O custo operacional. Se as empresas que alcançam o mercado global, o mercado da competitividade, se ela não abaixar o custo, Neto, ela não consegue vender o seu produto. E o custo maior de uma empresa é o seu colaborador. Exato, exato. Não propriamente colaborador, mas tudo que rege em torno do colaborador, que são os tributos que é obrigado a empresa tem que bancar. Né? As ações da Justiça do Trabalho diminuíram? No início, diminuíram. No início diminuiu bem. Então, novembro, dezembro, janeiro, ali que fevereiro, né? Ninguém sabia como ia ficar, o risco do trabalhador agora ter que pagar as custas, ter que pagar honorários, isso já existia. É que a Justiça do Trabalho, ela sempre pautou pelo princípio protetivo do trabalhador. Isso sempre existiu. Né? Hoje é lei. Então, na primeira sentença que teve no juiz, se eu não me engano, da Bahia, que condenou o empregado a pagar custas de R$8 mil, porque o pedido era exorbitante, etc, etc. Faço uma pergunta, será que lá atrás não existia esse tipo de situações? Claro que sim. Então, é uma questão de você partir pela lógica. Por que agora eu aplico a lei e antes eu não aplicava? Isso é um ponto. Né? Isso eu sempre coloco em pauta, precisa tomar muito cuidado com as questões ideológicas. Precisa tomar cuidado. Essa questão de muito esquerda e muito direita não dá certo. Claro, concordo Você plenamente. acaba entrando em conflito com a norma. Concordo plenamente. Mas nós tivemos... o Uber participou conosco no Uruguai, o pessoal do Uber participou, né? Eles estiveram lá. Que eu acho que o grande exemplo de uma proposta... a uberização, e no Uruguai também tem. Aham. Os taxistas com o Uber chegaram, discutiram e falaram assim, ó, vocês fazem essa área e nós fazemos essa área. Pronto, dividiu. Né? Mas entraram em confronto. O Uber vem destacando, vem falando que a modernidade vai alcançar e alcançar muito. Eles já estão desenvolvendo várias situações, carro, entregador de pizza, sozinho, você digita lá, o carro vai e entrega para você, né? E recentemente, eu não me recordo qual empresa que está desenvolvendo, um robô para substituir o pizzaiolo na pizzaria. Na pizzaria. Acabou. Né? Como nós já temos nos escritórios de advocacia um software que é onde você substitui o estagiário, o advogado, ele faz a quantidade de petições, de defesas, de pesquisas, e você não tem mais a mão de obra. Mas, Alonso, isso já não aconteceu na história recente, econômica, trabalhista do país? Se a gente pensar no agronegócio, antigamente você não plantava um tomate sem pelo menos 3 pessoas para cavar o buraco. Exatamente. E hoje o agronegócio, você sabe que uma grande fazenda com 8 funcionários, você toca a fazenda, porque é tudo automático. Tudo automático, tudo automático. Nós enfrentamos isso, né? Eu escrevi recentemente a respeito disso, a inovação tecnológica, frente à legislação trabalhista. Se nós colocarmos na década de 50 e vindo com um paralelo, nós vamos observar que cada década foi a década da sua transformação. Nós tivemos a década do crescimento do Brasil, logo em seguida veio a década de 70, depois passamos aí a década de 80 com o militarismo, veio a década de 90 que foi totalmente ampliado com as modificações, as grandes empresas invadindo, né? Sim. E veio agora o ano de 2000. O ano 2000 é o avanço de todas as situações. Eu me lembro, né, quando eu estava logo estudando a área de direito do trabalho,
O que está acontecendo hoje com essa crise nossa, com a crise econômica, é a antiga globalização que nós tínhamos na década de 80 e 90, quando uma das cidades mais atingidas por essa crise da globalização foi a Americana, com os teares. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu lembro disso. Eu estava desenvolvendo meus projetos do mestrado, né? O que mais pegou, não é? Eu lembro disso. Eu lembro. Então, assim, os panos chineses entraram no mercado e falaram, olha, agora os panos vão ficar mais baratos e as empresas não conseguiam mais competir. Por quê? Porque as máquinas... máquinas substituíram. Agora, tem uma pergunta isso aí, a Maria já vai fazer. Tem uma pergunta falando sobre isso. Mas aí a gente culpa o governo. Poxa, mas dá para segurar? Não cabe ao governo segurar uma coisa como essa. As pessoas se confundem que lei não cria emprego. Boa. A questão nossa, nós temos um costume aqui. O Brasil, eu só falo é fácil falar de um país que tem 3 milhões e meio de habitantes, como aquelas do Uruguai. O Uruguai está enfrentando problema de greve, o governo lá era do mesmo partido igual o governo anterior nosso, tem desemprego, o governo liberou 40 gramas de maconha agora por pessoas que pode comprar na farmácia. Eles têm problema. População um pouco mais de idade. Existe esse tipo de situação. A preocupação é a América do Sul, ela tem essa preocupação. O Uruguai não tem uma indústria. É agropecuária, agricultura e turismo. Quase os dois países de ponta. Argentina e Uruguai. Se Argentina e Brasil. Se Argentina e Brasil estiverem ruim, o Uruguai tá junto. Afeta totalmente. Afeta. Eu estive lá, fui visitar o prédio, né? Da prefeitura, que existe 2 prédios, a prefeitura nova, a prefeitura antiga, não podia entrar porque os funcionários estavam em greve. Em greve. Quer dizer, está passando uma situação então gravíssima. Agora, o que nós temos que entender que lei não se cria emprego. As pessoas confundem. Nós, no país aqui, nosso é o único país que se trabalha com costume. É costume tal coisa, é costume. Nós temos que parar com isso. Vamos encarar a realidade. O costume fica obsoleto. Exatamente. Não estou aqui desenvolvendo o lado X ou o lado Y, mas a realidade é que precisamos se modernizar, precisamos se adequar à nova geração. Eu digo isso porque eu em casa, na verdade, eu tenho uma certa resistência com tecnologia. Eu gosto. Todos nós, né? Todos nós. Com o celular, aquelas coisas. Meu filho vem, pai, vem cá. Deixa eu não, na verdade, vou até fazer tem 8 anos. Vou até fazer uma brincadeira aqui, por exemplo. Quando você sai para comer uma pizza, aí tá lá uma placa, tá escrito lá, forno a lenha. Pô, é legal. É rústico isso, não é? Sim. Forno a lenha. Agora, você coloca na placa lá, forno elétrico, última geração. Micro-ondas. Não é verdade? Aí funciona, para certas coisas funciona. Agora, quando você pensa na geração de emprego, quando você pensa na evolução de um país, você não pode tentar fechar a fronteira para produto chegando mais em conta ou por conta de uma tecnologia que aquele país domina. Tem que trazer para cá. Sim. Em cima disso, tem uma pergunta falando exatamente, né? Olha, estamos só colocar a população que está assistindo. Estamos ao vivo aqui. João Alonso, advogado, estão falando sobre a reforma trabalhista, fazendo um balanço nessa primeira mudança, né? Muito está sendo encarado, está sendo entendido a compreensão dessa reforma, né? Como ele falou, a partir do ano que vem, aí sim teremos mais, conhecendo um pouco mais, a gente vai poder aplicar muito mais essa questão da reforma, né? Você pode participar conosco e ter uma participação pelo WhatsApp. Pois não, Maria? Tem várias, na verdade. Vamos lá, que o doutor vem aqui nos visitar, tem várias perguntas. Tem abraço de aluno também aqui já, viu? Já vou mostrar, doutor. Mas olha, Eliana, em cima exatamente disso que a gente está conversando aqui, ela quer saber como o doutor vê a mão de obra ser substituída por máquinas e ainda, qual é a consequência disso, doutor? Boa pergunta, Eliana. Obrigado. Não vamos fugir, Eliana, né? Eliana, nós não vamos fugir disso. As máquinas irão tomar o espaço do empregado. É óbvio que a máquina ela vai ser alimentada pelo ser humano. A máquina não se produz nada sozinha se o ser humano não alimenta isso. Eu vejo, a princípio, vou tirar um exemplo muito claro disso. Eu sou da época do processo de papel ainda e hoje eu vivo o processo eletrônico, né? Eu sinto saudade do processo de papel, que era muito mais prazeroso e a atenção era melhor você pegar a sentença ali no papel do que hoje. Parece que ela perdeu um pouco
o fine, né? Mas as máquinas, aos poucos, irão substituir o ser humano. Evidente, e vou deixar bem claro, que capital não vive sem o trabalho não vive sem o capital. Isso é fato. Isso desde o surgimento da Revolução Industrial, lá no século XIV, que vem vindo, né? Não existe isso. O que vai haver realmente é uma mudança de mercado. Né? Por exemplo, onde um pizzaiolo, uma pizzaria tem 10 pizzaiolos, se colocar um robô, um robô substitui. Isso vem o quê? Custo, mão de obra, imposto, questão tributária nossa, que é elevada, né? E a consequência disso é o desemprego. O desemprego, né? O desemprego, infelizmente, não tem aonde fugir a respeito disso. Eu estava recentemente lendo um livro de um grande amigo meu, Torcélio, Trabalho Intelectual, Causas e Consequências. Né? Que o trabalho intelectual que ele menciona é justamente o virtual. Não é o intelecto, mas o trabalho intelectual e virtual, causas e efeitos. Então, realmente, isso não tem de onde fugir. Exatamente, aqui o Donizete está falando. Pode ser que eu esteja né? aqui só por fala, né? Hoje nós não temos um ensino à distância, né? As pessoas, os professores são contratados à distância, você fala para o Brasil inteiro, você visualiza, né? Os seus alunos, você só enxerga, assim, meus alunos estão ali na frente. Na verdade não tem, né? Você está falando para uma televisão e as pessoas estão assistindo você de forma online. Donizete participando conosco aqui também. Aliás, você pode participar, viu? Nós estamos trazendo aqui, o Alonso está mostrando uma realidade da relação trabalhador, empregado, da relação trabalhista no país. Você pode participar conosco. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? O Alonso está explicando muito bem aqui quais são as relações daqui para frente, como é que vai ficar a situação. E tem a participação do Donizete, Maria. Ele está questionando justamente isso, né? A reflexão que o doutor Alonso estava fazendo, né? Se a tecnologia está acabando, né, com o emprego do ser humano. Essa pergunta que ele faz é exatamente nesse sentido que o senhor estava comentando, né, doutor? Não digo que a causa da tecnologia acaba com o emprego. Nós temos uma série de situações assim, por exemplo, eu não vejo que algumas determinadas profissões vão ser extintas. Por exemplo, pedreiro. Não vejo um robô substituindo o pedreiro fazendo o levantamento de uma casa. Perfeito. Não consigo enxergar isso. Né? Não consigo enxergar um robô jogando futebol, jogando basquete. Né? Não consigo enxergar isso. Assistir um espetáculo com robôs. Exato. Né? Não consigo enxergar que algumas profissões ainda não vai, né? Não vejo ser extinta de forma. Mas outras profissões deverão, com o tempo, acabar. Inclusive até a profissão do advogado, justamente pela substituição do robô. Então, tudo isso, eu acho que é aliado, é uma crise que nós está passando, mundial, é uma crise mundial. Portugal passou por uma crise semelhante à nossa, a diferença, né, outros fatores que diferem Portugal, mas a moeda é fortíssima, né, então conseguiu reequilibrar. É óbvio que nessa mexida todo mundo perde, todo mundo ganha, né? Portugal, Espanha, passou por isso também, né? A Grã-Bretanha, Alemanha... A grande crise Entendeu? Então, assim, o Brasil, infelizmente, é o maior país da América do Sul, que é a ponta, né, da América do Sul, e eu acho que não tem de onde escapar. Eu acho que a gente está passando por uma instabilidade. Desde o ano passado a gente vem discutindo isso, a instabilidade social, econômica, política e jurídica, e ninguém se entende. E acho que agora precisava recuperar um pouco a credibilidade do país, eu acho, nesse sentido. Quem sabe, né? Futuro a Deus pertence, né? Pois não, Mar, diga. Participando com a gente aqui também o Gustavo, que está acompanhando. O doutor, ele passa para desejar, né, mandar um abraço do seu colega e ex-aluno Gustavo Chacur, que está lá assistindo a gente, viu? Obrigado. Falar do Gustavo, vamos perder 2 horas aqui para falar do Gustavo. Aqui é excelente pessoa, excelente profissional. Agradeço, admiro muito. Alonso, você vai voltar mais vezes, eu tenho certeza, para discutir mais sobre isso, né? Agora, para uma reflexão mesmo, né? Isso que você está colocando, quer dizer, a gente se depara com uma realidade, é impossível, encontra essa realidade, não dá para lutar contra a maré.
Porém, se tratando de humanidade, né, se tratando aqui do nosso planeta Terra, a gente sabe disso, que a gente vai se adaptando e é uma necessidade de a gente se adaptar. Se a gente for pensar um pouco, né, nas relações da tecnologia e emprego, por exemplo, né, o exímio datilógrafo, hoje ele trabalha em sua casa digitando. Sim. Ou aprimorou a sua. Então, cabe um pouco a nós também, como você falou, eu acho que isso eu entendo, você caminhar também usando essa tecnologia a seu favor. Não adianta você rebater. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem essa característica, que eu acho que eu vejo muito na Itália, até mesmo na Alemanha também, eu via muito disso, de você também continuar com o tradicional. Eu recebi aqui um médico da Unimed, conversando com ele, foi muito interessante, ele falou, Neto, a gente descobriu a comida rápida. Isso durante um bom tempo, a comida rápida ajudou muitas pessoas. Você está com fome sobre aquela comida rápida, monta aquilo ali, ou pega o enlatado, e hoje a gente descobre que não é só isso, a gente tem que caminhar para um outro lado, recuperar as receitas da mãe, da avó, voltar a comer arroz com feijão. Você acha que é um pouco disso também? Quer dizer, a gente passa esse momento quando tudo é substituível, vai substituindo, depois a gente acaba recuperando algumas relações que são necessárias para o nosso convívio. Tem um pouco disso também no trato humanizado? Tem. Eu acho que o mais importante, né, que é um princípio estabelecido na Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Eu não vejo uma fábrica somente de robôs. Eu não consigo enxergar, desculpa. Eu acho que estamos caminhando, o Brasil vem discutindo, precisa recuperar a economia, precisa recuperar a credibilidade, sanar um pouco a questão da corrupção que nós temos, né? Dar confiança para que as empresas possam investir no Brasil, buscar mão de obra. E é óbvio que isso é um efeito dominó. Então, quando você fala em mudança, você acaba aplicando essa mudança no contexto geral dentro do lado empresarial. Mas depois, aos poucos, precisa repor. Tem que ser fazendo a recomposição. Então, justamente nesse sentido, eu partir da ideia do médico, né, vamos voltar a comer o arroz com feijão que é feito pela nossa mãe. Né? Eu acho que é mesmo nesse sentido. Vamos buscar a proteção do contrato de trabalho, fazer algumas adaptações que nós temos. Temos grandes especialistas, grandes juristas aqui, colocamos para a comunidade em geral que as regras devem ser melhoradas. Quando surgiu o contrato de trabalho intermitente, que são os trabalhos praticamente de final de semana, né, quando as pessoas trabalham de final de semana, garçom, as pessoas que trabalham no comércio. No primeiro ano, aliás, no primeiro mês de reforma, 3 mil contratos de trabalho intermitente. É óbvio que 14 milhões para 3 mil está muito distante. Né? Hoje, acabei de receber uma informação, hoje, que a contratação por intermitente é o que está se adaptando mais ao mercado de trabalho. Mas ele vai ganhar pouco, ele não tem a regra da previdenciária? Realmente, tem a previdência, que você não, com o trabalho intermitente, ele não consegue pagar o mínimo da previdência, né, que é 20% do salário hoje, 954, vai dar seus R$190, ele ganha por dia trabalhado, né, mas ele pode sim trabalhar para outros durante a segunda a quinta-feira. Né, ele pode fazer essa rotatividade. Sim. Mas em contrapartida, ele não está desempregado, ele está na sua rotatividade. Então hoje, McDonald's trabalha assim, Magazine Luiza, que é o exemplo mais claro, que justamente veio, o contrato intermitente veio para sanar essa questão do Magazine Luiza, e tantas outras lojas. Então eu acho que é uma questão de você, por agora, o impacto já foi, já respiramos, vamos trabalhar agora nas lacunas para suprir realmente essa deficiência. Mas é claro que tanto o trabalhador quanto o empregador precisam estar alinhados, eles precisam buscar o entendimento. Evidente que o primeiro passo para nós modificarmos isso deveria ter sido uma reforma sindical. Seria o primeiro... É o primeiro passo. Acho que a falha de toda essa reforma trabalhista foi não ter vindo a reforma sindical primeiro.
Nós temos 17 mil sindicatos no país. Isso é um exagero. Um exagero tremendo, né? Nós não temos, né? E aí se discute a contribuição do sindicato. O que o sindicato faz? Bom, primeiro que o sindicato tem que se reinventar. Ele tem que tornar atrativo para os associados e para os não associados também. Parar com essa questão de futebol, churrasco, as coisas que a gente... eu vou defender os seus interesses, vamos negociar a questão coletiva, vamos negociar verbas, vamos negociar a melhoria do ambiente de trabalho. É se reinventar. É fazer com que o não associado e o associado consigam enxergar o sindicato, a importância dele. Não é? Porque nós temos história. Claro. Nós temos história. Agora, 17 mil sindicatos num país... Não comporta, não é necessário. É utópico falar de qualquer coisa de reforma. Então, acho que antes da reforma trabalhista, ela já veio, já está aí, já está colocada, não vai mudar, não vai voltar o tempo. É isso, é tocar para frente, é adaptar o que realmente precisa ser feito, né? Mas há uma necessidade de uma reforma sindical e uma reforma tributária para que o país possa realmente conseguir alcançar aí voos oxigênio nesse momento, oxigênio. Acabar, estancar esses 14 milhões aí de desempregados, que é muita coisa. É muita coisa. Professor, eu quero agradecer conosco aqui nessa segunda-feira. Eu que agradeço, meu amigo. Vamos aí. Obrigado. A única coisa que está ruim realmente, sabe o que é? Né? Não vou nem falar. Você sabe o que é, né? Não vou nem falar, né? O nosso time que realmente está devagar, viu? Rapaz do céu. Ano passado aqui a gente dava... Tava dando risada, tirando sarro. Hoje, rapaz do céu. Lutando por ela dando risada. São Paulino dando risada. Mas não tem problema. Mas vamos junto. Vamos junto. Confiante ali, nós vamos mudar essa situação aí. E não cai. Não cai de jeito nenhum. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, agradeço a todos aí, a participação, aos telespectadores também, a todos eles aí. Um abraço novamente ao meu amigo e ex-aluno, Gustavo. Show de bola. Muito obrigado.